Hoje a gente vai falar das 10 perguntas mais comuns que aparecem numa entrevista de emprego em Portugal. Ah, brincadeira. Kikinho. Vai, deixa rolar. Não, mas vai parecer que ficar um gato ali atrás, pô. Não dá pra... parecendo um papagaio de pirata. Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui no canal Maximizar. Você que não nos conhece ainda, eu sou o Max, minha linda esposa Lívia, trazendo para você as últimas novidades aí de Portugal e coisas que não são tão novidades, mas que a gente viveu e quer passar para vocês, como sempre. Lembrando todo mundo que a gente está numa temporada no Brasil aqui, mas que agora já mês que vem, final de outubro, estamos voltando para o Porto, cheio de ideias e muita coisa para mostrar para vocês também. Antes da gente começar, beijo comemorativo de 6 mil inscritos. Eu não tava esperando isso agora, não foi combinado. Eu fiquei de batom. Passamos dos 6 mil inscritos, então sempre bom, sempre os números marcantes pra gente, pro nosso canal aí. Vamos continuar firme rumo aos 10 mil inscritos. Bom, no nosso último vídeo a gente falou um pouquinho sobre a mudança na lei de imigração em relação a conseguir emprego, conseguir o visto através de promessa de trabalho, né? E, então a gente sabe que vai ter muita gente procurando emprego, muita gente interessada em saber como funciona uma entrevista de emprego. A gente pensou, por que não fazer um vídeo falando sobre isso, exatamente sobre isso. Perguntas comuns em Portugal, numa entrevista de emprego. A gente pode usar a nossa experiência em Portugal sendo entrevistado, né? E eu posso usar muito da minha também, que eu passei 10 anos da minha vida antes de ir para Portugal entrevistando, contratando professores, contratando coordenadores. Então, muitas das perguntas que a gente achou nesse site, aliás, o site Mandate, né? Mandate.com, é um site que fala de empreendedorismo, do mercado de trabalho europeu, dá várias dicas. Então a gente Formação, achou... inclusive. De? Formação. Formação, E a gente achou um artigo muito interessante aí sobre 10 perguntas mais usadas por entrevistadores em Portugal e na Europa em geral. Elas são muito parecidas com as perguntas aqui do Brasil. E, inclusive, pessoas nos encontros me perguntaram, mas o que eles perguntaram nas entrevistas? E eu acabei dizendo que as perguntas eram similares com as aqui do Brasil, né? Mas é sempre bom lembrar em como se portar durante uma entrevista e o que a gente pode escutar para se preparar, né? Fazer aquele treinozinho em casa, de frente pro espelho, para ficar mais tranquilo no dia da entrevista. Eu vou usar muito das várias entrevistas que eu fiz para dar algumas dicas também, e a gente vai aproveitar ao mesmo tempo comparar com o artigo que a gente viu lá, especificamente sobre Portugal. Como a Lívia falou, tem muita coisa parecida, mas algumas coisas são específicas de Portugal e a gente vai tentar ajudar vocês do jeito que a gente puder, né? A primeira pergunta é para você falar sobre si mesmo. Então, o clássico, você chegou na entrevista de emprego, tá lá com o entrevistador, conte-me sobre si, né? E o que você vai falar? Sobre sua vida pessoal, sobre sua vida profissional, você vai mesclar os dois. Tem que tomar cuidado com o que vai falar, para também não ficar disparando, falando durante 15 minutos sobre você. Não é verdade? É uma ótima oportunidade para você não falar muito da sua vida pessoal, porque realmente o cara que está ali te entrevistando não está interessado se você gosta de rock, se você assiste Netflix, qual a sua série favorita. Ele quer saber características que ele possa aplicar na vaga que você está tentando ali. E aí é importante também você estudar sobre a empresa que você mandou currículo, para você tentar encaixar um pouquinho do que você é profissionalmente com o objetivo e a missão da empresa. Não importa que seja um cargo simples ou um cargo de gerente. Você tem que saber um pouquinho da empresa que você está entrando. Né? E lembrando aí, no caso específico de Portugal, a gente já falou algumas vezes que o português costuma ser mais direto mesmo. Então não enrolem. A dica que a gente dá é não enrolar muito. Falar sobre você de uma forma que se adapte àquela vaga que você está tentando, né? A pergunta número 2, por que devemos contratá-lo? Né? Essa aí vocês provavelmente já ouviram no Brasil também. A gente ouviu em Portugal também. A minha grande dica para essa pergunta é, embora a gente não esteja muito acostumado a fazer isso, nem pessoalmente, nem numa entrevista de emprego, se coloque lá em cima. Eleva você falando que você é extremamente importante para aquele cargo. Nesse momento você tem que provar que a empresa precisa de você. Tomando aquele cuidado para não ser arrogante, né? Não falar de um jeito que, assim, eu sei mais do que você e tal, mas se valorizando, né? Você não vai mentir, na verdade a gente não tá falando para ninguém mentir, mas você vai se valorizar e porque você quer aquele emprego, você acha que você é capaz, então você tem que falar alguma coisa que mostre isso para quem está te entrevistando. Entra de novo aquele lance de você pesquisar sobre a empresa antes, para saber também que aspectos da sua personalidade e por que a empresa tem que te contratar encaixam no que essa empresa espera também de um funcionário, né? E aí também é muito legal saber o seu uso de palavras. Então, os adjetivos e os verbos que você vai usar também influenciam muito. Então, por exemplo, no meu caso, como professora de inglês, eu não ia falar que eu fazia
exercícios e lições. Então, eu elaborava atividades para os meus alunos. Isso tudo já chama mais atenção. Então, a questão é mostrar que você é perfeito, mas não um ser humano perfeito. Você é perfeito para aquela vaga. Então, saber mostrar isso, né? E só fazendo um extra aqui nisso que a gente está falando sobre esse tema, é que muitas vezes, para muitos cargos, você precisa fazer uma carta de apresentação que você envia normalmente por e-mail junto com o seu currículo. E na carta de apresentação também é uma forma de você falar sobre você, que a empresa precisa de você. E eu escutei isso na minha entrevista, que eles gostaram muito da minha carta de apresentação pela forma que eu escrevi. Então, eles tinham recebido diversas cartas de apresentação, aquela coisa sempre a mesma, e de repente a minha foi bem original e eu me coloquei, olha, eu sou importante para vocês. Terceira pergunta mais comum em Portugal, quais são suas expectativas salariais? Essa é difícil, hein? Essa é difícil responder. Eu como entrevistador, nunca gostei daquela resposta, isso é negociável, a gente pode negociar. Porque todo mundo fala, cara, né? Isso é o que todo mundo fala. Você precisa... Acho que a chave aqui, isso é o que o artigo no site fala isso, é pesquisar sobre a sua área, pesquisar os salários da sua área, porque no final das contas vão te pedir um número. Se isso for importante na entrevista, às vezes não é. Às vezes eles não querem, eles vão contratar ou não, e independentemente do quanto você acha que vai ganhar, é aquele salário ponto final. Mas pode ser que seja muito importante para a empresa o número que eles acham que você mereça ganhar como salário. Então pesquisem a média salarial. Acho que uma resposta boa seria assim, o profissional da vaga tal, tal e tal, tá ganhando uma média de, sei lá, 1.000 euros, 1.200 euros, então é o que eu espero aproximadamente ganhar. Porque daí você não vai pedir nem muito, nem pouco, você falou a média, e aí espera o seu entrevistador falar qual é o seu salário. E se você for qualificado mesmo e eles gostarem de você, não vai fazer diferença que você falou 200 euros a mais de salário. Eles vão te fazer a oferta de qualquer forma, né? Então, é pesquisar a faixa salarial desse cargo que você está tentando. Essa acho que é a dica mais importante que eu daria, mesma dica que o site falou, pesquisar faixa salarial. A quarta pergunta é a clássica. Qual é a sua maior qualidade? E aí todo mundo fala, eu sou pontual, eu sou organizada. Todo mundo fala isso. Fujam da mesmice, né? Você tem que se destacar entre os, sei lá quantos que estão entrevistando para a mesma vaga. Então, o que vou me dar como exemplo, né? Quando perguntaram a minha qualidade, eu pensei na posição que eu queria. Então, eu queria entrar como professora de inglês. E o que seria legal eles escutarem sendo a minha qualidade como professora de inglês? Então, eu disse, eu sempre me mantenho atualizada. Eu busco saber qual é a gíria do momento, quais as expressões que os jovens estão utilizando, para assim que me perguntarem, eu saber falar ou até mesmo falar durante as aulas. E aí, quando eu falei, eu sempre me mantenho atualizada, eles me pediram exemplo. Quando que eu já fiz isso durante as aulas? Ou qual foi o meu último tipo de atualização? Então, isso que é legal, você dá a sua qualidade, mas dá um exemplo prático daquela sua qualidade. Você falar que você é pontual, tá bom, é o que todo mundo espera. Então, a dica principal aqui é falar de uma qualidade sua que você possa dar provas, né? Contar momentos em que, no seu último emprego, que você demonstrou essa qualidade. Então, cuidado para não falar de uma qualidade que você não vai ter como comprovar, né? Comprovar entre aspas, né? Mas não vai ter como falar quando você usou essa qualidade, né? A quinta pergunta mais comum nas entrevistas de emprego em Também Portugal. Clássica, né? Também clássica. Qual é a sua maior fraqueza? Qual é o seu maior defeito? Essa é uma pergunta que, segundo o próprio site falando em português de Portugal, é uma pergunta que trama muita gente. Ou seja, ferra muita gente mesmo. Talvez essa seja uma pergunta eliminatória, né? Pra mim foi, algumas vezes, quando eu estava entrevistando outras pessoas, a pessoa falava, qual é a minha fraqueza? Lívia, qual é a resposta que você nunca deve dar, porque ninguém aguenta mais, é a mesmice do caramba? Eu sou perfeccionista. Eu sou perfeccionista. Não fale. Todo mundo fala isso. Né? Então, ninguém não quer se usem queimar, essa. né? Aí acaba usando eu sou perfeccionista. Ela achará, perfeccionista é uma qualidade, é um defeito também, pode ser uma qualidade. Não, é a saída fácil. Então, use alguma coisa que se destaque dos outros que estão entrevistando para vaga. E ao mesmo tempo, esse destaque não pode ser um defeito que vai te queimar na sua profissão, né? Então tem que ser um defeito que não tem nada a ver com aquilo que você vai trabalhar ou pedir na vaga de emprego, não sei. Eu vou falar pra vocês o que eu falei quando me perguntaram isso, qual seria o meu maior defeito. Mas não vão usar, por favor, a minha dica, senão vocês vão me tirar Marca registrada, já está patenteada essa resposta da Lívia. Eu achei tão legal quando eu consegui pensar nisso, falei assim, opa, eu vou usar sempre isso agora. Bom, vamos lá então. Quando perguntaram, Lívia, qual é o seu maior defeito? Eu falei, bom, meu maior defeito é que eu fico muito mal-humorada quando eu tô com fome. Verdade, muito verdade. Isso é verdade. Mas, por exemplo, não vai perturbar nada na minha profissão, claro. E outra coisa importante que a Lívia vai falar também é você
dizer o que você está fazendo para melhorar esse seu defeito, que no caso da Lívia... Pois é, então quando eu falei isso, né, claro, eles acharam graça, e aí eu falei, eu sempre carrego um potinho com castanhas na bolsa, ou uma uvinha sem semente pra eu comer e eu não fico mal-humorada. Então, foge da mesmice, as pessoas podem lembrar de você por isso, vai descontrair a entrevista, então é um exemplo bom, não exatamente esse, que está patenteado. Esse é tá? meu. Corre o risco de você, a pessoa entrevistar, peraí, mas eu entrevistei uma menina assim uma vez, ela falou a mesma coisa, é uma coisa de brasileiro isso? Então cuidado, não usem, inventem outro ou usem outro, tá? Mas brincadeiras à parte, claro, você pode dar uma resposta do tipo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, lembrando sempre qual cargo que você está tentando. Se a ansiedade for um problema seríssimo para você para esse cargo, é melhor não falar, mas caso não seja, por exemplo, dar aula de inglês, ansiedade não é uma coisa que seria tão prejudicial, e você já logo em seguida fala, já entrei na yoga, tô fazendo yoga, meditação tem funcionado muito, eu tô me sentindo até menos ansioso agora. Tá curando seu defeito. Pois é, então é aquela história, falar um defeito, mas já antes da pessoa perguntar, você já falar o que você está fazendo para melhorar nesse aspecto, né? E número 6 também, a clássica, por que razão você deixou o seu último emprego? Também uma pergunta eliminatória, sempre foi pra mim, depois eu falo por quê. Não, e antes disso também eu vou falar, todo mundo, que a gente tá falando com vocês, brasileiros, talvez em grande parte, vocês também vão escutar, por que vocês escolheram vir morar em Portugal? Porque todo mundo, acho que todo estrangeiro escuta isso quando está em outro país, né? Então, além do motivo você tá saindo do seu último emprego, por que motivo você escolheu Portugal? Essa pergunta, juntas, né? Essa pergunta, por que você veio para Portugal, assim, acho que em todas, a minha entrevista falaram, em todas que você foi, perguntaram também, então é uma pergunta que vão fazer se você não for português. Por que você veio para Portugal? E aí, a razão do seu último emprego, foi a mudança de país? Ou aconteceu mais alguma outra coisa? Até mesmo no Brasil? Eles podem perguntar especificamente por que você saiu do emprego. Claro, você pode falar porque eu ia para Portugal, mas eles podem te falar, mas você gostava do seu último emprego? Fala um pouquinho, não era o suficiente para você? Então, o que eles querem eles não querem que você fale mal do seu último emprego. Não importa o quanto você detestava o seu último emprego, não fale mal do seu último emprego. Sabe aquela história de você, aquela pessoa que faz fofoca sobre alguém para você, fulano, não sei o que, você sabe que aquela pessoa vai falar também de você para uma outra pessoa? É a mesma coisa. Então o cara não vai te contratar porque sabe que você vai pichar com a empresa dele depois que você sair daquele cargo, né? E aí também não é só o falar mal, é fazer algum olhar ou uma risadinha. A linguagem corporal também tá ali presente na entrevista de emprego. Aquela história assim, meu último emprego, nossa... Não, acho que não é. Eu queria alguma coisa nova. Então não adianta. De repente você vai demonstrar uma coisa, vai falar outra, mas já foi. Lembra dos bons momentos e coloca eles ali na sua entrevista de emprego. Uma resposta boa é você falar que de repente a empresa não te desafiava como você queria ser desafiado naquele cargo. Você vê, aí de novo entra a história da pesquisa na empresa que você está entrevistando agora. Eu vi que a vaga requer que eu viaje para lidar com, sei lá, falando inglês e fazendo contatos com clientes na Europa, e é o que eu gosto, eu tenho vontade, me desafia, e minha última empresa eu não tinha tantos desafios mais. Isso é uma pergunta, é uma resposta que agrada a todos, acho que não tem como perder, né? Pergunta número 7, parecida com aquela de por que devemos contratá-lo, mas a pergunta é por que você quer esse trabalho? Então, de novo... Não pode falar porque eu preciso de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, Por isso tá todo mundo fazendo entrevista de emprego. E de acordo com o site, com o Mandate, eles procuram ver se o seu interesse é realmente só preciso de dinheiro para sobreviver, ou se você quer fazer parte mesmo da empresa, se você quer colaborar com o crescimento da empresa. É sempre bom falar isso, né? Você acha que com o seu conhecimento você vai agregar para aquela empresa. Então eles querem ouvir que você vai ajudar a empresa. Não é só você conseguir um trabalho e vai ganhar o seu salário agora, vai poder, né? Sei lá. Por exemplo, vou passar novamente o meu caso, né? Porque nessa empresa eu começo como professora, mas sei que em breve eu posso me tornar uma coordenadora, uma diretora. Então você quer o seu crescimento profissional também ali. E junto com o seu crescimento profissional você vai ajudar a empresa a crescer também. Né? Então, coisas que eu sempre gostei de ouvir. Mesmo às vezes você sabe que aquela pessoa não tem muitas aspirações, ela quer só trabalhar por dinheiro mesmo. Mas é o tipo da coisa que você não fala. Se a pessoa chegar ao ponto de falar, não, eu estou precisando só de dinheiro, é porque possivelmente você, o empregador no caso, vai ter problemas com essa pessoa no futuro, porque ela vai começar a pensar só no dinheiro sempre. Né? Então é um cuidado que você deve ter, não demonstrar que você está ali só pelo dinheiro. E mais uma vez, estudar sobre a empresa. Para você casar um pouquinho o que você está falando com a missão da empresa. Com no site as empresas costumam ter a missão, então você pode
tentar jogar isso. Eu percebi que para vocês é muito importante que a pessoa tenha iniciativa. Então eu estou muito ansioso para demonstrar essa iniciativa que eu tenho e tal. Coisas que agreguem para a empresa sempre, né? Número 8. Nunca me fizeram essa pergunta no Brasil, mas me fizeram em Portugal e me pegaram desprevenida. E eu fui a mais sincera e honesta possível. Me perguntaram: Lívia, como você se vê daqui a 5 anos? E eu falei: viajando. Então eu fui extremamente sincera. Mais uma vez eles acharam graça no que eu falei, mas eu fui sincera. Eu realmente me via viajando. Era uma entrevista para professora de inglês. E aí eu juntei essa minha resposta com: eu notei também que a escola tem em outros países, então eu estou disposta a, como é que fala quando você é transferida para um outro país. Eu vi que pode haver essa possibilidade em algum momento e tal, então não foi... E é uma resposta que não vai te falar: pô, mas a pessoa vai viajar ao invés de trabalhar? Não, todo mundo sabe que você pode nas férias viajar, principalmente dando aula de inglês, que tem as férias escolares muitas vezes, né? As escolas seguem. E foi legal até porque deu uma relaxada nessa hora da entrevista, porque as minhas entrevistadoras começaram a conversar assim: eu também adoro viajar. Pra onde você já viajou? Você chegou aqui em Portugal, então pra onde você já foi? Ai, que legal, deu uma descontraída, ficou legal. Mas tá aí a pergunta que eles realmente fazem pra gente: onde você se vê daqui a 5 anos? E é um jeito de você mostrar quem você é mesmo, sem máscara, sem nada, um pouco, né? Não mostrem tudo, porque ninguém precisa saber, né, os seus segredos. Mas é um jeito de você não tá só naquele personagem o entrevistado. Você tá mostrando um pouco da sua personalidade, mas sem ficar falando de você, de você, de você. Você tá deixando o clima da entrevista suave, né? E, de novo, você vai ser lembrado talvez por isso depois e vai se destacar entre os outros, que são muito só respondendo o que os entrevistadores sabem que querem ouvir, né? Mas lembrando sempre que depende da vaga que você está enviando seu currículo, que você está na entrevista de emprego, né? Você, claro, pode falar: eu sou uma pessoa muito ambiciosa, então eu planejo me tornar um líder ou diretor da empresa, não sei. De novo, a questão da pesquisa, né? Você vai saber como é, você está indo para o mercado financeiro. A gente não entende nada do mercado financeiro em relação a te dar dicas para entrevistas, mas quem já trabalhou com isso sabe mais ou menos como é uma entrevista para o mercado financeiro. Então talvez não seja apropriado falar: me vejo viajando, né? Então é pesquisar e saber o que falar de um jeito simpático, de repente para o clima ficar mais light, né, durante a entrevista, e para as pessoas lembrarem de você quando você sair. Pergunta número 9. Como você lida com o estresse e com a pressão? É uma pergunta muito comum. Eu perguntava isso muito quando eu entrevistava, porque eu entrevistava para contratar professores e também contratava coordenadores. Então, coordenador principalmente é um cargo de muita pressão. Então eu perguntava como você lida com estresse, com pressão. E tudo que eu queria ouvir era... Primeiro, não queria ouvir ninguém falar assim: não, eu não me estresso, eu lido muito bem com a pressão o tempo todo. Porque, mentira, não é verdade, tá? Até a pessoa mais perfeita do mundo que aguenta a pressão, que é zen, ela vai se estressar, ela vai sentir a pressão em algum momento. Então, o que eu queria ouvir era... já passei por momentos de muita pressão, exemplificar esses momentos, tá? Como você lidou com essa situação, como você lida com o estresse depois ao chegar em casa. Então muitas vezes me falavam o que eu gostava de ouvir. Eu tentava deixar o estresse no trabalho, eu não carregava para casa, então isso já me relaxava um pouco em casa. Coisas desse tipo. É a realidade. Você sabe que a pessoa vai se estressar, você sabe que a pessoa vai sentir a pressão, mas como é que ela lida ou como ela lidou com isso num cargo anterior, né? Isso é importante. Tá? E essa pergunta cabe desde uma entrevista para padeiro até para médico. Então, qualquer cargo você pode realmente escutar essa pergunta: como você lida com o estresse, com a pressão do dia a dia? E a última pergunta, normalmente também a gente escuta esse tipo de pergunta no Brasil, você tem alguma pergunta para mim? Então, mais uma vez, essa hora de você já ter estudado sobre a empresa, missão, valores, essas coisas todas, ter prestado muita atenção em tudo que o entrevistador conversou com você, porque normalmente eles falam muita coisa e aí você tá nervoso, fica pensando na sua resposta, não presta atenção no que eles estão falando. Então, é o momento de ficar calmo, de prestar atenção e já ir mais ou menos com uma possível pergunta para o seu entrevistador. O site fala que em Portugal, normalmente as pessoas não fazem perguntas no final. Exatamente pelo que a Lívia falou. Às vezes você está nervoso, está preocupado, você não consegue pensar em nada na hora. Então, vir com uma pergunta mais ou menos feita já sobre a empresa, claro, se a pessoa não tiver falado sobre isso, porque senão vai pegar mal para você também perguntar o que o cara acabou de falar, vai provar que você não sabe ouvir e vai pegar mal. Então, uma pergunta... Você talvez nesse caso possa resumir o que lhe foi falado. Então falar: bom, então você já me disse sobre pretensão salarial, que eu queria saber o salário, ou horas de trabalho, não sei, coisas do tipo. Se a sua pergunta fosse sobre isso e ele já te respondeu,
você só confirma o que foi falado. Talvez seja uma saída. Você pode falar, essa era a pergunta que eu iria fazer no final, mas você já explicou direitinho, já entendi perfeitamente. Por favor, não pergunte quando são as férias. Quanto tempo de férias a gente tem? Isso vai ser conversado e provavelmente a pessoa vai te falar também, né? No contrato, você vai ver no contrato, de algum modo, isso vai ser falado para você antes de você começar na empresa. Então, aproveitem esse momento para fazer uma pergunta inteligente sobre a empresa. Do tipo, qual a frequência das viagens que eu vou ter que fazer? Alguma coisa do tipo. Caso se aplique a vaga, né? Então, de novo, é um momento para você tentar se destacar da mesmice das pessoas que terminam a entrevista assim, não, acho que não, tá bom, posso ir? Acho que você falou tudo. O que acontecia muito quando eu entrevistava. As pessoas estavam nervosas, queriam ir embora logo, tipo, ufa, acabou a entrevista. E não perdiam a chance de se destacar. Eu fiz várias entrevistas de emprego em Portugal e em todas as entrevistas que eu fui em entrevista individual, em dupla, dinâmica de grupo e em todas elas eu escutei todas as 10 perguntas que nós falamos agora para vocês. Então é importante sim vocês se prepararem de frente para o espelho, treina um pouquinho. Às vezes a gente, como está mudando de país, a gente procura vagas para outros cargos que a gente não tinha no Brasil e vai tentar. Então também procura saber que qualidade eu posso falar aqui, que defeito, onde eu me veria daqui 5 anos nesse cargo, nessa empresa. Treina um pouquinho para já amenizar a ansiedade e o nervosismo que é comum numa entrevista de emprego, né? Eu até brincava que, como no Brasil eu sempre fui professora de inglês, minhas entrevistas sempre foram em inglês. E de repente eu estava sendo entrevistada em português de Portugal. Então eu estava tanto quanto nervosa, né? Mas é natural, eles sabem disso, eles entendem. Mas é sempre bom treinar. E eu sempre estudava bastante sobre a empresa que eu tinha enviado meu currículo. Tinha feito uma carta de apresentação legal, que eu me destacasse, que eu fosse original. Mas sempre treinava um pouquinho em casa. E eu tive a sorte, né, de só fazer uma entrevista de emprego. Né? Eu fiz a primeira entrevista e fui contratado. Mas eu tive muita experiência em entrevista de emprego aqui no Brasil. Então, assim, de novo, tudo que a gente está passando para vocês é o que a gente viveu. No meu caso, mais aqui como entrevistador no Brasil, mas a gente viu aqui pesquisando que as perguntas são parecidas, né? Mas pesquisem bastante sobre a empresa e tudo que a gente passa para vocês é baseado em experiência própria, não é nada inventado ou... é real, né? É mundo real, vida real. Pega essas 10 perguntas e você que é administrador, fisioterapeuta, dentista, médico, padeiro, vendedora, pensa nessas perguntas como você agiria na sua entrevista de emprego. Adapte a realidade da sua área, né, para fazer entrevista. Exatamente. Acho que vai ajudar um pouquinho aí todo mundo, né? Gente, curtiu? Deixa eu curtir aí embaixo. Você aí que já fez uma entrevista em Portugal, alguma pergunta que a gente não falou aqui, você ouviu? Coloca aqui embaixo nos comentários pra gente saber também, para ajudar todo mundo, né? E acho que a gente vai ficando por aqui. Espero que tenha sido muito útil para vocês. Boa sorte a todos. Boa sorte a todo mundo. Arrumem um emprego e consigam viver com qualidade. Um grande beijo, um grande abraço e a gente vê vocês na próxima quarta-feira. Tchau, tchau.